Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vou passar para vocês 10 ações para vocês se aposentarem já, pessoal. Ou seja, empresas na qual vocês podem se aposentar no curto prazo e garantir uma renda passiva muito atrativa. Quem não gosta de receber aí dividendos garantidos na sua conta, tá? Tendo aí aquela renda pingando para você poder viajar, poder curtir a vida, usar os seus dividendos, seus rendimentos da forma que bem entender. E justamente este vídeo aí é para você. Por isso que eu já recomendo que você fique até o final deste vídeo, porque além dessas 10 ações que eu vou trazer para vocês para aposentadoria garantida, duas dessas ações têm um potencial de valorização acima de 100%. Porque, claro, dividendos é muito bom, todo mundo gosta, mas também gostamos de ações que possam se valorizar até para que o nosso capital ele cresça ao longo do tempo. Aliando esses dois fatores, conseguimos conquistar uma carteira de investimentos muito boa, tá? No qual possa entregar aí ganho de patrimônio e também dividendos. Então, se você estava procurando essas duas formas de ganhar dinheiro, você chegou no vídeo certo. Mas antes de iniciarmos a falar sobre essas 10 ações, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora, pessoal, estamos com uma meta de atingir 2.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Estamos muito perto dessa meta. E, pessoal, quanto mais inscritos esse canal tiver, mais eu posso proporcionar para vocês o meu principal foco, que é fazer com que você atinja a sua tão sonhada liberdade financeira. Por isso, pessoal, em contrapartida para ajudar esse canal e para que eu possa impactar mais e mais pessoas, porque esse é meu principal trabalho aqui com vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões, ativem o sininho e macetem o dedão no like, porque ajuda muito aí no engajamento, pessoal. Também considerem em me seguirem no Instagram, basta vir aqui na parte de mais e acessar o link do meu Instagram próprio e também aderir à minha planilha, tá? Com ações com alto potencial. É uma planilha muito dinâmica, tem um custo-benefício muito atrativo e pode te proporcionar uma planilha de ações 100% vitalícia. E se você acabar não gostando, você pode reembolsar até 7 dias úteis, né? Então vê se não vai ser aí do interesse de vocês. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre a aposentadoria, é muito importante destacar um pouco da minha estratégia para vocês, tá? A minha estratégia ela consiste em comprar ações de boas empresas, baratas e que paguem bons dividendos. E por que ações, pessoal? Muitas pessoas falam, Pablo, tem aí renda fixa, Pablo, tem aí tesouro direto, hoje tem a renda fixa. Pessoal, as ações, elas podem proporcionar ganhos imensuráveis no longo prazo, tá? Você pode tanto ganhar com a valorização da cotação no longo prazo, conforme essa empresa for melhorando a sua lucratividade, e você também ganha com os dividendos, que a tendência é que quando a empresa aumentar o lucro, o dividendo por ação acabe aumentando. Então, só aqui um exemplo prático para que vocês possam entender mais ou menos a estratégia de investimentos em ações de pagadoras de dividendos, tá? Para que no longo prazo você garanta uma aposentadoria. Hoje o Banco do Brasil está pagando ali em torno que seja R$ 2,70 por cada ação. Imagina para quem tem um preço médio ali no Banco do Brasil de R$ 20, que ele já chegou nesse patamar de preço. Tem ali um dividend yield on cost de 13,15%, mais do que a Selic. Vocês entendem essa expectativa que as ações elas podem trazer na sua carteira? Tanto de aumento de dividendos no longo prazo e também ganho de capital. Já que o investidor que acumulou ações do Banco do Brasil quando estava R$ 20,17, também acabou acumulando uma valorização. Isso jamais você consegue na renda fixa, tá? E conseguir ganhar nas duas pontas, tanto de renda, tendo ali renda previdenciária na sua conta garantida e ainda por cima valorização. Que lugar, que tipo de ativo que você consegue retornos aí, no caso de duas formas assim, pessoal, realmente não possui, tá? E a primeira ação aqui desse vídeo que eu vou trazer para vocês é o Banco Itaú, pessoal. Pessoal, eu vou deixar as mais baratas para o final, tá? Então, podem aí segurar, porque com certeza vamos conseguir ver aqui ações extremamente baratas com alto potencial acima de 100%, tá? E a primeira, no caso aqui, é o Banco Itaú. O Banco Itaú ele é muito famoso por ser um banco bastante resiliente. Antes da gente partir para múltiplos e números, precisamos olhar a consistência do lucro do Banco Itaú. Pessoal, realmente é fenomenal o gráfico crescente de lucros do Itaú. Olhem que desde o ano de 2009 o Itaú ele não para de crescer o seu lucro, tá?
Perceba esse aumento na linha aqui em bege, não para de crescer o lucro do banco. E a perspectiva do mercado é que o Banco Itaú encerre o ano de 2024 com um lucro líquido pelo menos próximo a 40 bilhões de reais, tá? Hoje o Banco Itaú vale na bolsa, se a gente pegar aqui de valor de mercado, ele vale em torno de 300 bilhões, então um bancão bem elevado. O que atrai aqui no Banco Itaú é a consistência de pagamento de dividendos, tá? Perceba que o banco pouquíssimo falha em sua média, o que mostra que o Banco Itaú ele pode sim aí ser um banco previdenciário. Fora que o próprio CEO do Banco Itaú já projeta que ele vai manter um payout a porcentagem do lucro distribuída para os acionistas na forma de dividendos, em torno de 60% ao ano. O que isso aqui é muito bom para um investidor que está montando a sua carteira previdenciária do zero, tá? E aí, pessoal, fazendo um cálculo aqui a grosso modo com o Banco Itaú, utilizando aqui para que a gente descubra o preço sobre lucro atual, tá? Fiquem comigo aí. Hoje o valor de mercado do banco é de 300 bilhões de reais, não é segredo para ninguém. Se a gente dividir pelo lucro projetado, nós temos um PL de 7,5 vezes, tá? Se nós usarmos o inverso do PL para o Banco Itaú, de 7,5, vezes um payout aqui do banco de 60%, temos um dividendo de 8% ao ano. Olha só que legal. Então vocês podem se esperar para Banco Itaú um dividendo ali mais ou menos em torno de 8% ao ano. Até se a gente pegar o lucro e dividir pela quantidade de ações, temos um LPA de 4,08, que vezes 60% de payout chega justamente no cálculo que eu falei para vocês, 2,44 por ação, dividido aqui pela cotação de Banco Itaú a 28,60, temos então 8,5% de yield neste patamar de preço. Então perceba que o banco tem um potencial interessante de pagamento de proventos, tá? E o banco não só pode proporcionar bons pagamentos de proventos, como também ele tem perspectiva de valorização. Primeiro já pelo preço justo, tá? Se a gente utilizar aqui o preço justo de Benjamin Graham, que funciona muito para empresas aí grandes e da velha economia, perceba aqui que com o Itaú, tá? Um LPA de 4,7, né? Considerando um lucro de 40 bilhões, vezes um VPA de 24,54, temos então um preço justo de 43,36. Para que o banco chegue no seu patamar de preço justo, ele já teria de se valorizar mais ou menos aí, uns aí, né, pessoal, 51,64%. Então, olha que interessante, né, o potencial de valorização que o Banco Itaú possui, mais o pagamento de proventos acima de 8%, tá? Até se a gente for conservador e aplicar aqui um teto para Banco Itaú de 7%, temos um preço teto de R$ 34,00, que nessas cotações nos proporciona uma margem de segurança de 21%, tá? Então perceba que o banco está barato, tem potencial de valorização, potencial de bons pagamentos de dividendos, então eu acredito que sim, o Banco Itaú hoje ele se encaixa para uma carteira previdenciária. E claro que ele também não tem o risco estatal, né? Diferente do Banco do Brasil. Então se você tem medo ali de risco estatal, Itaú já faz total sentido aí para você. Claro que nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? E, pessoal, obviamente que um outro inscrito aqui me pediu muito aqui no canal, tá? Num vídeo aí recente, para eu trazer a Itaúsa para vocês. Pessoal, a Itaúsa é o mesmo cálculo e não precisa ter muito segredo. Até porque se a gente dar aqui uma olhadinha na receita da Itaúsa, perceba que ela é uma hold que detém participações em outras empresas. Então ela não tem um negócio ali fixo, tá? Não tem atividades específicas. A única atividade que a Itaúsa tem é de aumentar as suas posições em outras empresas. Finge que no caso a Itaúsa é como se fosse a sua carteira de ações. No caso aqui da minha carteira, eu possuo 77% de Banco do Brasil. A Itaúsa, ela possui 95% de Itaú. Então, basicamente, se o Itaú ele vai bem, a perspectiva é que a Itaúsa vá bem também. Então esquece Copa Energia, NTS, CCR, porque são participações inferiores. Por mais que essas empresas acabem indo bem, não vai chegar a ocupar uma grande parte do lucro da Itaúsa, tá? Como o Itaú está indo bem e com um payout grande, a tendência é que a Itaúsa também mantenha um payout interessante, tá? Se vocês observarem um pouco aqui da parte do payout da Itaúsa, está obedecendo justamente o payout do Banco Itaú, até bem semelhante de 60%, tá? Se a gente usar, claro, o pessoal fala do desconto holding, tá? Mas, pessoal, a diferença de preços não está tão grande. Eu, particularmente, preferiria Itaú para ser sócio diretamente da empresa, tá? E não ter que passar pela holding para ter acesso ao dividendo. Mas vamos lá, tá? Vamos ver aqui qual do valuation está mais atrativo. 1 dividido por 7,18
temos então aí, né, 13,9%. Como a Itaúsa está pagando 60%, ela pode pagar um provento muito igual ao do Banco Itaú, de 8,3% ao ano. Considerando aqui a média de precificação histórica da Itaúsa, perceba que ela negocia a 7,5%, então não temos tanto o potencial de alta. Até se a gente considerar que o preço justo da Itaúsa está 22,5 vezes um LPA, que está de hoje ali mais ou menos, né, de 1,29, vezes um VPA que está ali de 7,97, temos um preço justo de 15,20, que dividido ali por 9,26, um potencial de valorização de aproximadamente 64%, tá? Por isso que, basicamente, pessoal, eu considero o Itaú mais descontado, tá? Até porque para o Itaú chegar na sua média histórica de precificação, não precisa nenhuma questão de preço justo, tá? Só se você pegar ali o PL dele ali de 7,21, dividido por 8,2, menos 1 multiplicado por 100, o Banco Itaú opera com desconto de 12%, enquanto a Itaúsa opera com desconto menor, sendo precificada ali a um nível bem próximo da sua média histórica. Então, em termos hoje de upside, eu prefiro Itaú, e para dividendos também, até porque os dois podem pagar o mesmo, tá? Então, num quesito de ser sócio de longo prazo, eu escolheria Itaú. Portanto, claro, há momentos sim que a Itaúsa fica mais interessante. Vamos supor que o Banco Itaú seja cotado ali por essa cotação de mais ou menos 20, 29, vamos supor que a Itaúsa caia para 7. Aí, para mim, ficaria melhor Itaúsa, porque a assimetria de preços seria maior, tá? E eu sou um investidor. Eu não invisto Itaú e Itaúsa para ter controle da empresa, eu invisto para ganhar dinheiro. Então, basicamente, eu preferiria Itaúsa se o preço dela ficasse muito discrepante em relação ao Itaú. Então, você que é investidor tem que ficar esperto nessas anomalias, tá? E ainda assim, pessoal, a Itaúsa também se encaixa para a Previdência, tá? Perceba que ela tem bons pagamentos de proventos ao longo do tempo, tá? E é uma empresa que pode sim estar proporcionando um retorno muito interessante aí no médio a longo prazo. Até porque opera com margens boas, né? E basicamente é só você ficar vidrado no Banco Itaú, que a Itaúsa ela vai acabar seguindo a lucratividade. Terceira ação aqui dessa lista é a BB Seguridade, que acabou se valorizando, indo para os R$ 35,00, inclusive. Mesmo após essa alta, eu enxergo a empresa barata e eu acho que sim, se encaixa para uma carteira previdenciária. Por quê? A BB Seguridade é uma empresa de seguros com alta barreira de entrada, atua majoritariamente no segmento rural, então é uma empresa que está bem preparada e ganhando fatia de mercado. Fora que o setor de seguros, ele cresce acima de 10% ao ano, tá? E é baixo penetrado aqui no Brasil. Então é um setor que tem bastante potencial para amadurecer ao longo do tempo. E é um setor que se destaca pelos altos pagamentos de proventos, tá? Não é à toa que hoje o payout, basicamente aí, da BB Seguridade está em torno de 90%. Se a gente considerar aqui o inverso do preço sobre lucro na empresa, tá? Para descobrir de uma forma mais rápida, sem ter que pegar o lucro, dividir pela quantidade de ações e fazer todo aquele procedimento chato, tá? Que é necessário, eu recomendo que vocês aprendam esse procedimento, eu vou fazer aqui com vocês. Dividido por 8,21, temos então 12,1% de dividendo se ela fosse pagar 100%. Como ela paga 90%, podemos esperar 10,9% de yield para a BB Seguridade neste patamar de cotação, já que a empresa paga ali 90% do seu lucro, tá? Hoje o lucro da BB Seguridade está girando em torno de uma faixa de 8,5 a 9 bilhões. Num cenário mais pessimista, podemos considerar 8,5 bi de lucro, tá? Dividido ali por 2 bilhões de reais, temos então um LPA de 4,25, que multiplicado pelo payout que eu falei para vocês, temos ali 3,82 por cada ação, que dividido pela cotação atual de R$ 35,00, temos então 10,9%. Agora eu vou empregar um preço teto sobre este dividendo de 9%, até porque ela é uma estatal, ela é controlada pelo Banco do Brasil, então exige um prêmio de risco um pouco maior, tá? Consequentemente, temos um teto de R$ 42,00, que dividido por 35, a BB Seguridade ainda se encontra descontada e com uma margem de segurança de 21,26%, tá? E para valorização, também acho que é uma empresa boa para valorizar, dado de que aqui a sua média de negociação histórica fica em 12 vezes lucro, tá? E aí o legal disso é que se a empresa for negociada novamente aos seus 12 vezes lucro, podemos ter um valor de mercado de 102 bilhões de reais, que dividido pela base acionária da empresa, temos então R$ 51,00 de preço justo se ela for cotada no seu patamar histórico, apenas para a empresa chegar no seu PL histórico. Isso já implicaria um potencial de valorização, menos 1 multiplicado por 100, de aproximadamente 45,71%. Então perceba que é uma empresa que sim, pessoal, tem a perspectiva de valorizar
e também de continuar entregando bons dividendos. Só com proventos você já consegue ter uma rentabilidade garantida de quase 11% ao ano, tá? O que já é muito bom, pessoal, muito bom para uma rentabilidade curto prazo. Imagina essa expectativa de valorizar. Basta o mercado se aquecer que, consequentemente, a empresa pode sim estar entregando esse retorno altíssimo de dividendos, tá? Quarta ação aqui da lista é a Caixa Seguridade, que eu acho que também se encaixa para aposentadoria. Ela, claro, atua no mesmo setor da BB Seguridade, mas é um setor diferente, é um segmento, tá? O setor, em geral, é igual, setor de seguros, alta barreira de entrada. Portanto, a Caixa Seguridade, ela é mais líder em segmento habitacional. Aqueles programas que você vê na televisão de Minha Casa Minha Vida, né? Ela atua aí nesse mercado, tá? A empresa hoje, ela é negociada a múltiplos mais elevados na Bolsa de Valores. Perceba que o PL da empresa está em 12,4 vezes, está mais elevado do que a BB Seguridade. Ambas as duas são estatais, então perceba que realmente ela está mais precificada. Inclusive, se a gente considerar a sua média histórica, ela está acima da sua média histórica. Por isso que hoje, particularmente, por mais que a Caixa Seguridade se encaixe para uma empresa de aposentadoria, nos preços atuais eu prefiro a BB Seguridade. Mas vamos lá. Em termos de dividendos, a empresa pode continuar atendendo, tá? 1 dividido por 12,40, né? No caso aqui, vezes o payout da empresa de 90%, ela pode proporcionar um dividendo no curto prazo, né? De 7,2%, o que é muito bom. Mas, claro, para uma empresa estatal, exige um provento maior, até mesmo para superar a inflação e o risco estatal que a empresa enfrenta. Para isso, a gente vai precisar fazer o cálculo na marra mesmo, tá, pessoal? O lucro líquido da Caixa Seguridade está 3,6 bilhões. A perspectiva do mercado é que a empresa tenha um crescimento de lucros de aproximadamente 4 bilhões, tá? Se a gente pegar aqui 4 bilhões de reais e dividir pela quantidade de ações da empresa, temos um LPA de 1,33 por cada ação. 1,33 por cada ação vezes 90% de payout, temos então, no caso, 1,19 por cada ação, que dividido pela cotação atual, dá justamente um provento um pouco maior, até considerando ali um crescimento de lucros. Qual seria o meu preço teto em Caixa Seguridade para considerar um provento atrativo para aportes, tá? Eu vou pegar aqui o dividendo e dividir por 9%. Eu apenas compro Caixa Seguridade abaixo dos R$13, R$13,30, né? Ali já começa para mim a abrir uma margem de segurança e um provento interessante, mesmo considerando um crescimento de lucros, tá? Fora que com uma empresa cotada a um múltiplo de negociação mais baixo, ela também teria potencial de valorizar e de entregar um dividendo um pouco maior, tá? Considerando o preço justo aqui na ação, 22,5 vezes um LPA de 1,33, né, que foi o LPA que a gente calculou, vezes um VPA de 4,36, temos então um preço justo de 11,42. Perceba que é uma ação que está acima do preço justo. Então vocês não vão ver ali um potencial de valorização tão grande na Caixa Seguridade. Eu diria para que vocês paguem um preço um pouco mais baixo para assegurar uma renda maior. Mas claro, se a empresa continuar crescendo, seus lucros, crescendo suas margens, seu ROI, né? A empresa pode continuar surpreendendo no médio a longo prazo, tá? Não é? Por isso que eu falo, pessoal, nunca siga 100% uma métrica à risca, tá? Há empresas que há exceções, mas claro, aqui na Caixa Seguridade está bem precificada, eu prefiro um preço melhor. Mesmo assim, pergunta principal, Pablo, é ou não uma empresa para aposentadoria? Respondendo sua pergunta, sim, é uma empresa que pode se encaixar numa carteira de aposentadoria, tá? Quinta ação aqui desta lista, CEMIG, pessoal. A CEMIG é uma empresa que também pode se encaixar para uma carteira previdenciária. Primeiro que ela atua no setor elétrico, na parte de geração, transmissão e distribuição, tá? Então é uma empresa com bastante barreira de entrada, é um segmento bem óbvio para se investir, porque de fato nunca vai faltar luz para os cidadãos, para as pessoas que moram no Brasil. Então, você já em termos qualitativos consegue tirar um julgamento de que a empresa pode continuar se existindo nos próximos 50, 60 anos, tá? O mais interessante da empresa é que ela paga um provento atrativo, tá? Perceba que o payout ali da CEMIG fica ali em 50% do lucro. É um payout bom, razoável ali para o setor de energia, tá? O pessoal pode estar achando que CEMIG está muito barata, negociando a 4 vezes lucro. Mas, pessoal, aqui eu chamo a atenção para um adendo, tá? A CEMIG teve resultados extraordinários. Isso acaba inflando o seu múltiplo, tá? Hoje, a CEMIG, vamos tirar o múltiplo real que a CEMIG está operando hoje aí no mercado, tá? Para que a gente de fato consiga tirar um cálculo condizente com a realidade. Até porque não gosto de me basear por fantasias no mercado, tá? Perceba que, tirando esses extraordinários, a CEMIG teve um lucro de 5,7 bilhões de reais. Se a gente pegar aqui 5,7 bi, para que a gente descubra o dividendo real da ação, vamos pegar aqui
5,77, simulando como se fosse 5,77 bilhões, e dividir pela quantidade de ações da companhia. Temos então um LPA de 2,01. A empresa ela paga 50% do lucro, então podemos esperar um provento de R$1 por cada ação. Dividido na cotação que CEMIG se encontra agora de 11,43, ainda temos um excelente dividendo de 8,7%. Portanto, perceba que não chega a esse provento que temos aqui em tela de 15,8%, pessoal. Isso aqui está muito alto por conta dos resultados extraordinários. Então, se você é investidor de CEMIG e acha que esse provento vai continuar, já aí te mostra a realidade que não. Mas é uma empresa que pode sim continuar atendendo às suas expectativas. Claro que neste patamar de preço eu exijo um preço teto um pouquinho melhor, tá? 1 dividido por 9%, para mim um preço teto ali de 11,11 seria interessante. Mas, claro, mesmo a CEMIG tendo um resultado inferior ao do ano atual devido ao extraordinário, eu acredito que é uma empresa que segue descontada, tá, pessoal? Até porque aqui, se a gente pegar o valor de mercado da CEMIG hoje e dividir pelo lucro líquido projetado, pelo menos o lucro líquido real da empresa no ano passado, temos um preço sobre lucro de 6,16, o que ainda é barato e fica abaixo de suas médias históricas, que ela chega a negociar a 9, tá? Então, 6,16 vezes lucro é um bom indicador. Se a empresa fosse cotada pelo seu múltiplo de negociação médio, a empresa teria de valer 51 bi de valor de mercado, que dividido ali pela quantidade de ações que temos hoje de 286, era para a cotação estar 18,15, dividido por 11 reais, que é a cotação aqui, 11,43 para ser mais exato, temos um potencial de valorização de aproximadamente 58%, que ainda é muito bom, fora o potencial de dividendos que a empresa pode propor, tá? Com o LPA que a CEMIG tem no momento, o LPA real, vamos retirá-los que até eu esqueci aqui a quantidade exata, 577 dividido por 286, né? Temos um LPA de 201. 22,5 vezes 201 vezes um VPA, qual que é o valor patrimonial da ação, que acaba funcionando muito bem, tá? Se a gente pegar aqui o VPA da CEMIG, é de 9,81, tá? 9, vamos pegar aqui 22,5, 2,01 vezes, né, no caso aqui, 9,81. Qual que é o preço justo da ação hoje? O preço justo seria ali 21,06. Para que a empresa chegue no seu preço justo, se a gente dividir aqui o mercado engata ali um ciclo de alta, era para a CEMIG se valorizar acima de 84%. Então perceba que a empresa, mesmo sem os extraordinários, ela se encontra barata. Mas claro, não é toda essa barganha, pessoal. Olha aqui, o pessoal está colocando a empresa com 4 vezes lucro, tá? Se fosse a empresa num patamar desse, até estaria mais barata aqui do que o Banco do Brasil, né, pessoal? Que não é o caso, né? Então, se CEMIG tivesse nesse desconto todo, basicamente boa parte do meu portfólio estaria em CEMIG, tá? Me dando 15% ao ano com 4 vezes lucro, poxa vida, isso aqui, o Banco do Brasil fica fichinha. Então, não é real. O real da CEMIG é entregar ali um dividendo de 8, 8,5% e com preço sobre lucro um pouco maior, tá? Mesmo assim, acho que a empresa continua atrativa. Sexta ação aqui da lista que se encaixa para aposentadoria, inclusive tem subido aí, é as ações da Klabin, tá? A Klabin, pessoal, é aquele caso velho que eu falo para vocês, tá? Klabin, sim, ela é uma empresa para aposentadoria, portanto, eu saliento, eu peço para vocês tomarem um pouco de cuidado, porque ela é uma empresa, claro, que depende de preço, tá? Como assim preço, Pablo? Não estou falando da celulose, até porque a celulose tem diminuído com bastante intensidade no seu portfólio. Hoje, celulose representa 29% da Klabin, tá? Agora temos uma parte muito satisfatória para papéis e embalagens que acaba sendo mais verticalizado para os seus negócios. O preço que eu digo é o preço de fato da ação, tá? Por quê? Klabin depende muito de preço por um fator. Claro, esqueçam o preço sobre o lucro, tá? Porque o resultado da Klabin ele é baseado pelo EBITDA, ou seja, o fluxo de caixa operacional da empresa antes dos impostos, tá? E a política de dividendos da Klabin é baseada também pelo EBITDA. Bom, vamos tirar um cálculo do indicador chamado EV sobre EBITDA. Eu presumo, no caso eu peço para vocês substituírem o PL pelo EV sobre EBITDA, tá? Vamos pegar aqui, no caso, quanto que a Klabin pode estar lucrando de EBITDA para os próximos anos, considerando os seus projetos. 9,5 bilhões. Se a gente pegar aqui o valor da empresa, o que é o valor da empresa? Valor de mercado, pessoal. Vamos pegar aqui o valor de mercado, ou seja, 22,44 bilhões, e dividir pelo EBITDA. Nós temos um EV sobre EBITDA de quase 3 vezes, que fica muito abaixo da sua média histórica, tá? Então, hoje a Klabin, para que a gente tire o dividendo, vamos fazer o seguinte.
9,5 bilhões dividido por 6,18 bilhões, que é a quantidade de ações, temos no caso aí um DPA, que é dividendo por ação, né? Porque a gente apelida de LPA, né? O de 1,53 por cada ação. 1,53 de EBITDA por ação vezes um payout de 20%, que a Klabin já garantiu um payout deste, temos 30 centavos por cada ação. O que neste patamar de preço, para mim, não faria tanto sentido mesmo com o crescimento da empresa, porque temos um provento de 6,4% ao ano, tá? Para mim, Klabin seria interessante em termos de dividendos abaixo ali, se eu considerar aqui 7%, abaixo dos 4,28. Aí já me começa a abrir uma margem de segurança interessante. Imagina se Klabin fosse cotada basicamente aos 3,50. Olhem a margem de segurança que eu teria, tá? 22%. Então, Klabin, ela é uma empresa para aposentadoria, portanto, no preço certo. Até para quem tem um preço médio ali de Klabin a 3,50, que seja, está tendo um yield acima de 8% ao ano, tá? Então perceba que Klabin é boa, portanto, no preço certo. Perceba que em 2022, Klabin já chegou a valer aqui basicamente R$ 2,00. 2,98. Neste preço, para mim, é uma baita oportunidade, porque 30 centavos dividido por 2,98 proporciona um yield de 10% ao ano. Então perceba que sim, empresa aposentadoria, ok, portanto no preço correto. Neste patamar de preço não passou pelo meu filtro de preço teto, tá? Agora, vamos partir para a valorização. Para a valorização a história é outra, tá? E eu acho que a empresa sim tem potencial. 22,5 vezes um EBITDA por ação de 1,53 vezes um VPA que está ali próximo de 1,62, temos então um preço justo para a Klabin de 7,46, tá? O que dividido ali por 4,77, que é a cotação atual, temos um potencial de valorização de aproximadamente 56% para a Klabin. Então perceba que a empresa sim tem potencial de valorização, mas eu prefiro comprar com uma margem maior, até para eu ter um yield maior em função do meu custo de aquisição e ter também uma empresa com alto potencial de valorização. Até porque se o preço justo da ação está ali em 7,45, imagina se eu tenho um preço médio na ação a 3,20. Olha o meu potencial de alta na empresa, pessoal. Fica ali acima de 130%, tá? Fora o meu yield. Imagina eu comprando o Klabin a R$3. Não estou falando que a Klabin vai chegar neste preço. O mercado não é bobo, tá? Mas se chega, temos ali uma empresa pagando 10% ao ano. Então você perceba que é uma empresa que faz sentido no preço certo. Por isso que você vê o Barsi falando sobre Klabin. Eu acho uma empresa centenária, a qualidade do negócio é magnífica, a empresa é caixa líquido, ela cresce ao longo do tempo, mas tem o seu preço certo. A depender do preço, pode não ser um bom investimento para a sua rentabilidade, tá? E o Barsi, inclusive, ele tem ações da Klabin a um preço muito baixo. Se a gente pegar aqui 30 centavos e dividir por 1,80, supondo que o preço médio dele aumentou ao longo do tempo, tá? Olha só o dividendo dele, 16,6% ao ano. Então, e fora o ganho de capital que ele teve na ação. Então, pessoal, realmente impressionante o efeito de longo prazo. Mas, claro, para investidores que estão começando agora, é recomendável ter Klabin, pelo menos um preço menor. Mas, claro, posso também estar errado, pessoal, nada é garantido. Pode ser que, de repente, a EBITDA da empresa cresça ainda mais e agora, nesse preço, esteja uma barganha. Eu acredito que abaixo dos 4,28 já pode pensar ali e ir colocando, tá? Claro que nada é recomendação de compra ou de venda, e eu acredito que se encaixa para uma empresa assim de aposentadoria. Próxima ação aqui dessa lista, já estamos se encaminhando para o final desse vídeo, fiquem até comigo porque eu vou revelar as últimas duas, tá? É o Banco Santander, pessoal. Voltando aqui de fato para o setor bancário, o Santander, na minha opinião, ele se encontra barato, tá? O Santander é um caso até que interessante. Ele promete uma recuperação de lucros a um nível elevado, até porque o banco tem sofrido uma crise de crédito devido às lojas americanas e clientes com provisões de devedores duvidosas elevadas, justamente porque a carteira de crédito do Banco Santander é muito dependente de pessoa física e também de varejo, tá? E pequenas e médias empresas. Então, o seu índice de inadimplência acaba sendo mais elevado do que outros bancos, como o Banco Itaú e Banco do Brasil, que tem uma carteira de crédito mais verticalizada. O Banco Santander, ele fica mais dependente ali de provisões, né? Fica mais dependente dessa parte do varejo, dessa parte pequenas e médias empresas, pessoa física que há uma inadimplência alta, nível de calote alto aqui no banco, pode desencadear uma crise de crédito. Mesmo assim, é um banco que, se recuperar o seu patamar de lucro antigo, pode proporcionar um bom provento, tá? 20 bilhões, se o banco já chegou a lucrar, né? Vamos por aqui, 16 bilhões foi o que o banco lucrou no seu topo histórico. Se a gente dividir ali pela quantidade de ações que Santander possui hoje na bolsa, tá? De 7,5, temos então 2,13 por cada ação de LPA.
2,13 o banco paga ali 60% de payout, podemos esperar 1,27 por cada ação, que dividido pela cotação que temos de Santander hoje a 11,98, pode nos proporcionar um provento acima de 10%, considerando essa recuperação de lucro, tá? 1,27, se a gente dividir ali por 7%, temos um teto de R$18, tá? O que dividido pela cotação atual de 11,98 já tem uma margem de segurança positiva. Isso aqui fica muito bom para o Banco Santander, tá? E claro, pessoal, ele também tem potencial de valorização, dado de que ele segue abaixo do valor patrimonial. Apenas para o banco chegar no valor patrimonial, ele já teria de se valorizar basicamente, tá? Basicamente em torno aqui de 31,4%, fora o que ele pode proporcionar de proventos. E hoje chegando no preço justo, 22,5 vezes um LPA, que fica ali de 2,13 vezes um VPA, que está ali em torno de 15,75, temos então um preço justo de aproximadamente 27,47, tá? O que implica um potencial de valorização para Banco Santander a 11,98 de aproximadamente aqui, né, 129%. Então não é nada irreal se o banco fosse cotado novamente ao seu patamar histórico e ainda reportando um crescimento de lucratividade bastante expressivo, tá? E também eu acho que se encaixa para aposentadoria, porque tem uma política trimestral, mesmo que seja um banco um pouco mais cíclico, a depender do preço você pode garantir ali um provento interessante, tá? O Santander é uma das outras posições da carteira do Barsi e ele tem um preço médio muito bom. Bom, próxima empresa, agora entrando aqui um pouco na parte de saneamento, é a Copasa. A Copasa, pessoal, eu acho que se encontra barata, portanto eu também saliento para um outro cuidado aqui para vocês, tá? A Copasa, ela também teve extraordinários, então peguem o lucro líquido operacional da companhia sem extraordinários, que foi ali na ótica de 1,20 bilhões, né, sem aqui os extraordinários deste ano. Bom, 1,20 bilhões, se a gente dividir aqui pela quantidade de ações da empresa, né, ou seja, 1.200 dividido aqui por 380, temos então aqui, no caso, uma Copasa, né, cotada, no caso ali, a 3,15 de LPA, tá? 3,15 de LPA já proporciona um provento interessante, porque 3,15 com o payout que a empresa possui hoje de 50%, temos ali 1,57, né, por cada ação. 1,57 por cada ação dividido pela cotação que Copasa se encontra agora, que está ali em torno de 24,55, temos ali 6,3% de yield. Então perceba que nesse preço não está tão barata, tá? Eu prefiro ali Copasa abaixo dos R$20, colocando ali um teto de 9%. Abaixo dos R$20 para mim já fica interessante para garantir um provento interessante. É uma empresa que sim tem potencial de valorização. 22,5 vezes um LPA sem extraordinários, tá? Se a gente pegar aquele provento que eu falei para vocês de 57 e multiplicar por 2, tá? 22,5 vezes LPA de 3,14 vezes VPA, que está em 20,69, temos então preço justo de 38,23, que dividido por 24,55, temos um potencial de valorização de aproximadamente 49% aí para as ações de Copasa, tá? Então perceba que Copasa, sim, tem potencial de alta, tem potencial ali de pagamento de proventos, portanto eu prefiro um preço um pouco mais atrativo na empresa, tá? Não acho que neste patamar a empresa esteja toda essa barganha assim, e eu prefiro comprar a empresa a um patamar de preço um pouco mais baixo. Ali aos 17 pode me proporcionar uma expectativa de valorização maior e também de pagamento de proventos, tá? Porque Copasa, por mais que seja uma empresa perene, a um preço certo faz até que sentido. Copasa a R$15 estava de graça, perceba que ela estava aqui nessa faixa dos R$19, R$18, a não ser que o lucro da empresa continue crescendo abruptamente. Aí eu posso considerar em realizar novos aportes aqui aos R$24, R$23, que aí pode ser o novo normal de barato da empresa, tá? Então tudo depende das perspectivas, por isso que eu sigo acompanhando. Agora, para você que chegou até o final deste vídeo, eu quero imensamente lhe parabenizar, porque vai aqui para vocês as duas ações mais baratas dessa lista toda que eu passei para vocês, tá? Você é um guerreiro de chegar comigo até o final deste vídeo. E essas duas ações prometem entregar uma rentabilidade bem acima do mercado, tá? A primeira aqui é o Banco do Brasil. Óbvio, né, pessoal? Eu já entreguei aí o ouro para vocês. O Banco do Brasil, pessoal, é uma empresa que está extremamente descontada, tá? Pegando aqui só pelo dividendo, antes da gente tirar o potencial de valorização, olha, a projeção do próprio banco é de lucrar 37 bilhões. Se a gente dividir pela quantidade de ações, nós temos um LPA de 6,45, tá? 6,45 vezes aqui 42%,
temos um dividendo de R$ 2,70 por cada ação, o que dividido ali R$ 2,70 por cada ação nessas cotações de 25 e 17, temos um provento de 10,7% ao ano, tá? Olhem o potencial de pagamento de proventos do Banco do Brasil. R$ 2,70, considerando ali um preço teto de 9%, temos então R$ 30 de preço teto, que dividido ali por 25,17 nos proporciona, né, no caso, uma margem de segurança de 19%. Então perceba que já pelo dividendo está barato, e sempre foi um bancão que pagou bons proventos. Agora, outra medida que eu acho que ele está barato é o valor patrimonial. Apenas para o Banco do Brasil chegar ao seu valor patrimonial, 31,53 dividido por 25,15, o banco já teria de se valorizar aproximadamente 25,36% para chegar no seu VPA mínimo, tá? Para um banco que entrega um ROI alto, isso seria totalmente plausível, tá? Agora, outro fator que mostra que o Banco do Brasil está quase que de graça, ao meu ver, não é à toa que eu concentrei grande parte da minha carteira nas ações do banco, tá? É o fator do preço sobre lucro, tá? Se a gente pegar aqui 144 bi e dividir pelo lucro líquido projetado, temos um preço sobre lucro de 3,8, tá? Ou seja, o banco está cotado a 3,8 vezes lucro, isso aqui é muito barato. Se a gente dividir, no caso, pela sua média histórica, temos um desconto acima de 40%, pessoal, né? Pegando aqui, ó, 3,8 dividido por 6,38, temos um desconto acima, no caso, de 38%. Isso aqui é muito barato. E se o Banco do Brasil for cotado pela sua média histórica de preço sobre lucro, o banco pode ter esse valor de mercado, que dividido pela cotação atual, poderíamos ter um potencial de valorização de aproximadamente aqui, para o banco apenas chegar no seu patamar histórico de 64%, tá? Então, olhem que o Banco do Brasil está com potencial de valorização, mais bons pagamentos de proventos. E na ótica do preço justo, Pablo, o banco está barato? Extremamente barato. Fechei a calculadora aqui sem querer com vocês, né? Vamos pegar aqui novamente. 22,5 vezes o LPA que eu calculei, vezes um VPA que está ali de 31,53, o Banco do Brasil teria ali um preço justo de 67,64, que dividido por 25,17, temos um potencial de valorização de aproximadamente 168%, tá? Por isso que hoje ele é a maior posição da minha carteira e eu sigo aumentando participação, principalmente abaixo dos R$26, que eu acho que ele ainda está uma baita barganha. Última ação aqui dessa lista é a Sanepar. Essa acabou dando uma disparada, tá? Na época que eu estava falando dela, ela estava aqui aos 5,26, estava até com PL, inclusive, mais baixo que esse, ali em 5 vezes. Mas a ação ainda está descontada. E a Sanepar, ela tem um ingrediente oculto chamado a indenização, que pode desbravar um valor para a empresa bastante elevado. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, só essa indenização da Sanepar, se ela pagasse tudo em proventos que ela tem para receber, de 3,6 bilhões de reais, já proporcionaria um provento extraordinário na magnitude de 38% de yield, tá? O que isso já desbravaria um valor bem elevado para a empresa. Se a empresa optar por integrar este valor ao patrimônio líquido, nós teríamos um desconto altíssimo na ação. 10,56, que é o patrimônio líquido atual, mais a indenização, teremos um novo patrimônio líquido de 14 bi, que dividido pela quantidade de ações, nos proporciona um VPA de 9,37, tá? 9,37 dividido pela cotação que Sanepar se encontra a 6,20, menos 1 multiplicado por 100, temos um potencial de alta de 51% apenas para ela chegar no seu VPA pós-indenização. Só no VPA atual a ação já se encontra barata, tá? VPA atual fica ali em 6,99, dividido por 6,20, a ação poderia se valorizar para chegar ao seu patamar histórico de 12,74% de alta, tá? Apenas, obviamente, para ser cotado ao seu patamar de valor patrimonial histórico, tá? Outro fator que Sanepar está muito barata é na questão justamente da valorização. 22,5 vezes um LPA de 1,1 vezes, no caso, um VPA de 9,37 pós-indenização, temos uma empresa com preço justo de 14,51, que dividido pela cotação atual, nos proporciona um potencial de alta de aproximadamente 134%, tá? E até na foto atual, mesmo sem a indenização, a ação também segue descontada, vezes aqui 6,99, ainda tem um preço justo de 12, que dividido pela cotação atual, potencial aqui de valorização de aproximadamente 102%, tá? Claro, não é uma empresa que vai te proporcionar um yield tão atrativo, mesmo que o yield seja bom a depender do preço, tá? Se você tem um preço médio ali em Sanepar em torno ali de 3 a 4 reais,
pode te proporcionar um bom dividendo, porque quem tem A3 ali tem um dividendo de 10%. Então depende do preço na Sanepar, aquele mesmo caso da Klabin. Eu acabei me posicionando em Sanepar na carteira, principalmente devido a essa indenização que a empresa tem para receber do governo federal, que pode acabar desbravando um valor bem elevado na minha carteira. Não deu tempo de eu acumular uma posição maior, mas já me sinto satisfeito. Se a empresa apresentar ali uma correção de mercado, eu posso fortificar a minha posição, tá? Por isso que acho hoje a ação uma das mais baratas, tá? Depois Banco do Brasil, e as outras que eu citei na carteira acho extremamente descontada. Bom, pessoal, espero ter aí ajudado vocês com esse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo, deixarem nos comentários sugestões, macete o dedo no like porque ajuda muito no engajamento, e deixem nos comentários sugestões que eu posso sim estar atendendo o pedido de vocês. Pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.